Graças e paz, irmãos, boa noite a todos. Hoje, dia 2 de junho de 2020, terça-feira, e nós estamos aí há mais de 2 meses já de quarentena. Nós estamos reunidos nesse momento através das redes sociais para refletirmos um pouco na palavra de Deus e para termos em nossos próprios lares, nesse momento, a nossa reunião de oração. Então, espero que todos estejam bem, espero que todos estejam praticando os exercícios que nós chamamos exercício da nossa fé, que é a oração e a meditação da palavra de Deus. Hoje, se não fosse a pandemia, nós estaríamos reunidos na igreja, no templo, para juntos orarmos a Deus, colocar as nossas petições diante do Senhor. Graças a Deus que a cidade de Tobi tem passado ilesa praticamente com essa pandemia. São poucos ou foram poucas pessoas até aqui contaminadas e graças a Deus todas já foram recuperadas, né? Tem 1 ou 2 em tratamento, mas nada grave. Não tivemos ninguém na UTI, não tivemos nenhum óbito por causa de Covid-19 aqui na cidade de Tobi. Isso é motivo, meus irmãos, para nós louvarmos a Deus. Ninguém da nossa igreja foi contaminado por esse vírus, glória a Deus por isso. Um novo decreto do governador do estado, já a partir de amanhã, dia 3, começa um relaxamento na abertura dos comércios, inclusive dos templos religiosos, e nós estamos orando, nós estamos apresentando a Deus, e em breve nós também, aqui na Igreja Presbiteriana de Tobi, estaremos reabrindo o nosso templo com as devidas medidas, distanciamento de 1,5 metro, né, de um irmão para o outro. Nós estaremos demarcando os assentos da nossa igreja, já providenciamos álcool gel para a nossa igreja na entrada do templo, para que todo mundo faça a asepsia das mãos ao entrarem lá. Né? Teremos que, a princípio, congregarmos usando máscaras, mas nada disso é empecilho para que nós voltemos a adorar a Deus. Temos um decreto estadual, temos um decreto municipal que foi publicado no dia 31 de maio, favorecendo a abertura dos templos religiosos. Então é motivo para nós nos alegrarmos, é motivo para nós adorarmos a Deus, é motivo para nós celebrarmos o nome do Senhor. As coisas estão voltando ao normal e isso mostra o agir de Deus, o cuidado de Deus sobre nós, sobre o seu povo, e nós estamos felizes porque estamos retomando as nossas atividades. Em breve nós estaremos nos reunindo com o nosso conselho, o conselho da nossa igreja ali em Casa Branca, e em breve nós teremos notícias para todos vocês de como nós retomaremos os trabalhos presenciais da nossa igreja. Ore ao Senhor, ore a Deus, continue apresentando isso na presença de Deus, e espero no próximo vídeo já ter informações detalhadas, definidas e claras para que todos nós possamos juntos voltarmos a fazer o que nós amamos fazer, que é adorar o Senhor, meditar na sua palavra, servi-lo com alegria, como diz o Salmo de número 100. Convido você, então, a meditar na palavra de Deus nesse momento. O texto do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 1 ao 4, que diz assim: Colocar-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passe correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé.
Meus irmãos, Abacuque estava queixoso diante de Deus, e a queixa do profeta Abacuque no seu tempo era a seguinte: ele estava vendo o pecado de Judá, ele estava vendo que o povo havia se desviado da presença de Deus, ele estava vendo o comportamento do povo de Deus que não condizia com a lei do Senhor, e ele começa a queixar-se diante de Deus: Senhor, até quando o Senhor vai permitir que o teu povo cometa tamanhas abominações? A queixa de Abacuque era: Senhor, até quando o Senhor vai ver o seu povo pecar, o seu povo se desviar do seu santo caminho, e o Senhor não vai agir, o Senhor não vai fazer nada? E chega um momento que Abacuque diz assim: olha, eu vou me colocar na torre de vigia, vou me colocar sobre a fortaleza e vou esperar o que Deus vai me dizer, né? E quantas vezes nós temos queixado coisas para Deus? Quantas vezes nós temos orado e a resposta ainda não veio? Quantas vezes nós temos apresentado ao Senhor as nossas petições? E eu queria convidar você a refletir nesse momento sobre as suas petições diante de Deus, né? As suas orações diante de Deus. O que você tem orado ao Senhor? O que é que você tem pedido para que Deus faça? Quais são as suas queixas diante do Senhor? Quais são as suas inquietações no dia de hoje? O que é que você tem apresentado a Deus? O que é que você tem falado a Deus? O que é que tem incomodado o seu coração? Eu lembro que o que estava incomodando Abacuque não era a questão pessoal dele. Muito pelo contrário, ele como profeta e homem de Deus, ele olhou para Judá e vê que Judá havia declinado, viu que Judá havia desviado, e isso estava incomodando ele. Então ele se coloca na presença de Deus e começa a aguardar do Senhor a resposta. E a resposta de Deus vem. No versículo de número 2, diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava na tábua, para que até quem passe correndo possa ler. A resposta do Senhor vem e Deus fala para Abacuque: olha, escreve o que eu vou te responder, né? Escreve aí o que eu vou dizer para você, para que até quem passe correndo veja. E eu aprendo aqui que Deus é um Deus que responde. Abacuque ora, Abacuque espera, Abacuque aguarda e Deus envia a resposta. E Deus ordena agora que ele escreva numa tábua com letras bem grandes, para que quem passe até correndo possa ter a capacidade de ler a sua resposta. Deus é um Deus que responde às nossas orações. Deus é um Deus que responde às nossas petições. E isso nos motiva a orar. Isso nos motiva a buscarmos a presença de Deus. Isso é um incentivo para que eu e você possamos continuarmos juntos a orarmos e a apresentar a Ele a nossa petição. Segunda coisa que eu vejo aqui, versículo 3. A visão, Abacuque, que eu lhe mostrei, está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não vai falhar. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Ou seja, a resposta de Deus veio para Abacuque. E Deus traz um segundo alerta aqui para ele, dizendo o seguinte: olha, o que eu disse vai acontecer. Parece que vai demorar um pouco, mas ela vai acontecer. E não é assim na minha e na sua vida? Quantas vezes eu e você oramos e parece que não vai acontecer nada, parece que não mudou nada, mas a palavra de Deus está nos lembrando nesta noite que tudo aquilo que Deus determinou vai acontecer. Talvez você tenha apresentado alguma coisa diante de Deus, alguma petição diante de Deus e tem demorado, e isso tem causado alguma inquietação no seu coração, mas a palavra de Deus nos lembra nesta noite, através de Abacuque, que tudo que Deus prometeu vai acontecer. Tudo que Deus decretou vai acontecer, ainda que pareça demorado. Então não duvide do agir de Deus. Não se desespere diante do tempo da resposta de Deus para mim e para você, para aquilo que você tem apresentado diante de Deus. E no versículo 4, ele vai fazer um contraste entre o ímpio
e entre o justo, entre o que serve a Deus e entre aquele que não serve a Deus. E ele diz: olhem para o soberbo, a sua alma não é reta nele. Por quê? Porque o soberbo, ele confia na sua própria força. O soberbo, ele confia no seu próprio entendimento. Aquele que é soberbo não tem paciência para esperar em Deus. Aquele que é soberbo não espera o Deus agir. Ele vai e age, ele toma frente, ele toma as rédeas da situação e ele age. E aí ele diz o seguinte: o justo, esse viverá pela sua própria fé. E fé aqui diz respeito à nossa experiência de vida com o Senhor. O justo viverá pela fé porque ele confia em Deus. O justo viverá pela fé porque, apesar das aparências serem contraditórias, apesar de que aparentemente Deus está demorando a agir, apesar que aparentemente Deus possa demorar a nos responder, Abacuque sabe que Deus está agindo. Abacuque sabe que no tempo certo Deus irá agir. E Abacuque entende que o agir de Deus é melhor do que o nosso próprio agir. Abacuque entende que Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. No versículo 20 ele diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Deus está no governo de todas as coisas. Deus está no alto e sublime trono, governando os céus, a terra e todas as coisas que estão acontecendo. Essa quarentena, ela não está fora do controle de Deus. Os nossos problemas não estão fora do controle de Deus. A sua vida não está fora do controle de Deus. Todas as circunstâncias que envolvem a minha e a sua vida, todas estão no controle absoluto e total do Senhor. O que é que eu e você precisamos fazer? Nos colocarmos nessa torre de vigia, precisamos nos colocarmos sobre a fortaleza que é o Senhor e precisamos vigiar e ver o agir de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. E lembre-se, Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Há tempo e há momentos que nós devemos apenas esperarmos o agir de Deus, esperarmos as coisas voltarem ao normal, porque isso é fé. Fé é depositar nossa confiança em quem pode, e quem pode é Jesus. E nós cremos em Jesus, nós cremos que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida, e nós já entregamos a nossa vida para Ele. Que Deus nos abençoe e que nós possamos orar, pedindo a Deus que cuide de nós, possamos esperar o agir do Senhor e que possamos saber que tudo aquilo que Deus decretou vai acontecer conforme Ele falou. Embora pareça demorado, embora pareça tardio, mas Deus está agindo, Deus está no trono, Deus está no controle da minha e da sua vida. Eu convido você a, nesse momento, orar comigo e falarmos com o Senhor nosso Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua existência, Senhor. Obrigado porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Graças te damos porque, apesar dessa turbulência, dessa quarentena, durar mais de 70 dias, ela está chegando ao fim. Obrigado porque os comércios já começam a abrirem, ó Deus. Obrigado porque os templos já foram autorizados às suas reaberturas. Ó Deus, obrigado porque as coisas estão voltando ao normal. E isso é a Tua bênção, isto é providência, isto é agir do Senhor. Ó Deus, obrigado. Aviva a nossa fé. Leva-nos, ó Deus, à Tua presença todos os dias. Cuida de nós, cuida da Tua igreja, cuida dos nossos irmãos que estão enfermos, cuida dos nossos irmãos que estão amedrontados e encoraja-os, ó Deus. Aqueles, ó Pai, que nesse tempo de quarentena tiveram a sua fé por algum motivo ou outro abalada, que o Senhor possa reanimar os meus irmãos, para que possamos juntos continuarmos a crermos no Senhor, fazer a obra do Senhor aqui nesse lugar. Ajuda-nos, ó Deus, a continuarmos juntos a pregar a Tua palavra, a adorar o Teu nome,
ó Deus, juntos, como uma família, como o povo do Senhor, que o Senhor escolheu aqui nesse lugar para anunciar o teu reino a todos os povos. Ó Deus, fica conosco nesta noite de terça-feira, nos abençoe, dá-nos do teu amor, da tua graça. Ó Deus, cuida de cada um de nós, cuida das nossas famílias, Pai. Nós oramos, bendizemos e exaltamos o teu nome, no amor e na graça de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e conte aí, comece a contagem regressiva para nós voltarmos às nossas reuniões ali no nosso templo. Está perto, está bem perto de nós retornarmos a lugar de adoração para que nós possamos, enfim, juntos, de uma forma presencial, estarmos fazendo o que nós gostamos de fazer. Adorar a Deus, ouvir a sua palavra, estudarmos juntos e estarmos próximos uns aos outros. Deus te abençoe, um forte abraço, em nome de Jesus.